Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. No episódio de hoje falamos de alimentação, um tema que anda literalmente na boca de todo o mundo, mas nem sempre da melhor forma e que tem mais que saber e mais impacto nos anos de vida, saúde e felicidade do que aquilo que muitas pessoas possam pensar. Olá, eu sou a Maria, mas também Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. E pronto, e chegamos ao episódio sobre alimentação, um bocadinho diferente dos anteriores. Nós fechámos ali um ciclo, andámos ali num ciclo de independência, privacidade, sexualidade e valor da imagem, que estava tudo assim mais ou menos relacionado, e hoje vamos falar de uma coisa completamente diferente, mas com um grande impacto também na felicidade e até no próprio desenvolvimento e comportamento, que é a alimentação. E na imagem. E na imagem, porque o impacto da alimentação nos nossos corpos está muito ligado com a nossa imagem. Muito ligado com a nossa imagem, e às vezes já pegando aí numa coisa que às vezes as pessoas dizem, e vamos falar disso ao longo do programa, que é, eu não como nada, mas eu só com o ar engordo. Pois o ar não engorda e temos que analisar o que está para trás disso, e se a nossa imagem está a sofrer com uns quilinhos a mais, é porque há alguma coisa que não estamos a ver da perspectiva certa, ou com uns quilinhos a menos, que também pode acontecer. Então, mas deixa-me pegar nisso, porque podemos começar por aí, por essa ponta. Pode não ser inteiramente incorreta essa percepção, no sentido das quantidades, mas não no sentido das qualidades. Isto é, as pessoas que dizem isso podem de facto até não comer muito em termos de quantidade, mas pode estar a acontecer que a qualidade daquilo que eles estão a comer. Exatamente. É isso mesmo. Há um exemplo muito giro de uma pessoa que convive, que eu conheço, que uma vez me disse assim, eu não percebo, eu estou sempre, eu não como, mas eu não como, por exemplo, à refeição não como quase nada, e como quase, mas eu estou sempre a engordar. Pronto, e o problema qual era? Era que de facto à refeição não comia quase nada, mas antes da refeição comia um pacote de bolacha Maria, e portanto claro que a coisa se acumulava em termos calóricos, e portanto é isso, às vezes as pessoas não é uma questão de quantidade, às vezes é uma questão de até estão a comer bem, mas a quantidade que comem é exagerada para aquilo que precisam. Outras vezes a quantidade não é exagerada, mas o tipo de comida que estão a ingerir não é propriamente o mais benéfico para quem se quer manter saudável. E eu acho que para falarmos disto há uma coisa que é importante consciencializar, que as pessoas muitas vezes não, pode parecer uma pergunta completamente básica, mas que é: porque é que nós comemos? Porque se a pessoa consciencializar isto, vai ter muito maior noção e muito melhor noção dos erros que pode cometer e porque é que os pode cometer. Nós comemos, obviamente que quando nós perguntamos isto, porque é que nós comemos, a maior parte das pessoas vai já responder para sobreviver, claro, esse é o primeiro motivo. Nós comemos porque precisamos de nutrientes, porque precisamos de energia, e de todos os outros componentes para o nosso organismo poder fazer as funções que tem que fazer, e para as poder fazer bem. E na primeira infância, voltando à primeira infância, para poder construir o cérebro, os músculos, porque aquilo que tu comes na primeira infância tem um impacto um bocadinho diferente daquilo que tu vais comer posteriormente, não é? Sim, há ali uma janela que é entre os 6 meses e os 59 meses, que é uma janela super importante para o desenvolvimento dos miúdos e depois para como nós vamos funcionar como adultos, e que casos de desnutrição aí podem deixar consequências para a vida toda. Mas de qualquer das formas, portanto, a alimentação tem sempre, ao longo de toda a vida, embora as necessidades variem e embora o tipo de alimentos que a pessoa precisa varie, por exemplo, um jovem, um adolescente, um miúdo vão precisar de elementos mais construtores, como tu estás a dizer, por exemplo, das proteínas, do que se calhar depois em outras fases, mas apesar de haver essa variância em termos de quantidade e em termos daquilo que se precisa ao longo da vida, é sempre
algo que contribui para, que é fundamental para o bem-estar, portanto, numa primeira fase para o crescimento e para o desenvolvimento e depois para o bem-estar das pessoas e para a produtividade e para a forma como pensam e como se relacionam, a alimentação é fundamental. E então, pronto, portanto, nós comemos por isso, porque temos essa necessidade, mas depois há uma série de outras coisas que nos faz comer. Comemos porque estamos frustrados, comemos porque temos a necessidade de socializar, comemos para celebrar, comemos porque isso nos traz felicidade. E comemos ou cozinhamos porque a comida também é uma linguagem dos afetos e algumas famílias comunicam-se muito pela comida. Sim, algumas famílias e algumas sociedades, onde a comida desempenha um papel muito importante no facilitar da relação e no demonstrar da relação. O cozinhar a comida preferida dos filhos, ou ele não quer isto, vou fazer outra coisa, embora isso seja mais discutível, não estamos a falar nesse ângulo, estamos a falar no papel da comida, não é? Para transmitir o afeto, a emoção, a importância que existe entre as pessoas. O que eu estou a dizer é assim, se nós fôssemos como os animais que só comíamos por necessidade, tínhamos muito menos problemas com o ajuste daquilo que comemos. A necessidade de ajuste e a dificuldade de ajuste vem exatamente disso que estamos a falar, que é quando entra em cena estas componentes, há uma janela aberta para se cometerem mais erros, porque, por exemplo, no contexto italiano, quando se quer mostrar, lá está, quando se faz uma refeição para a família e se querem mostrar afetos, é as massas. Quando se pensa no conceito, por exemplo, português, vamos para pratos de família, que são receitas que têm normalmente uma composição mais elaborada, pronto, e portanto... Deixa-me só acrescentar uma coisa, não é só mais elaborada. No contexto português, eu tenho ideia que no moçambicano talvez também. Sim. Que é ires à casa de alguém, essa pessoa mostra a consideração por ti, oferecendo-te comida. Sim, e tu mostras, retribuis comendo-a. Aliás, até há um episódio interessante que tive aqui, exatamente porque eu não tinha essa ideia, mas é verdade, portanto, isso é uma coisa que não faz parte da nossa... Faz parte, nós levamos sempre, se formos convidados para ir à casa de alguém, levamos sempre alguma coisa e isso faz parte. Mas aqui é normal as pessoas, se forem à tua casa almoçarem, levarem uma componente importante do almoço como mostra de afeto e de interesse e de responsabilidade para com. Mas mais do que só o almoço, e por isso é que eu disse, o almoço sim, mas mais do que o almoço acontecia muitas vezes em Portugal, ir à casa de alguém a meio da tarde e a pessoa ir buscar umas bolachinhas ou ir servir chá ou ir servir, que era uma prova de afeto e de apreço, e tu tinhas que comer, quer te apetecesse, quer não te apetecesse, porque o que estava em jogo ali não era a comida. Exatamente, é muito mais do que isso. Pronto, então é isso. Isso eu acho que é uma parte importante, é consciencializar, porque portanto é importante para percebermos onde é que nos devemos posicionar e como é que podemos proteger-nos de alguma forma. E tu achas que nos podemos proteger, por exemplo, no tipo de alimentação que vamos oferecer? Isto é, se nós temos o costume de nos expressarmos ou manifestarmos o apreço, o carinho por alguém almoçando, se calhar podemos não fazer só os assados e os bolos de chocolate, pelo menos se for uma coisa muito regular, e optarmos por umas estratégias mais saudáveis que permitam um balanço mais equilibrado entre as duas coisas. Sim, acho que tem havido uma evolução nesse aspecto e acho que já se nota, ou seja, nós notamos quando vamos à casa de outras pessoas e que na generalidade dos casos já há uma maior preocupação em servir coisas menos, entre aspas, pesadas e em ter opções já mais modernas, mais saudáveis. Aliás, a evolução da comida, a evolução da alimentação está a ser um bocadinho nesse sentido, porque também há aqui uma componente de falta de tempo.
ou seja, a cozinha tradicional, na maior parte dos sítios, portanto, neste caso não estamos só a falar de um país ou de outro, mas na maior parte dos sítios as comidas tradicionais eram comidas mais elaboradas e que levavam mais tempo a ser cozinhadas, porque as pessoas tinham, no antigamente, a maior parte das mulheres provavelmente não trabalhava, portanto tinha tempo para estar em casa e para cozinhar e para fazer refeições elaboradas, e com a emancipação da mulher e com as mudanças de ritmo de vida isso foi-se alterando e portanto hoje também por isso, porque há uma perda de tempo, também há uma tendência para simplificar a comida que se serve. O problema é às vezes as pessoas terem a noção de como fazer essa simplificação. Também nesta área há uma grande confusão de informação que as pessoas recebem e, portanto, há pessoas que simplificam, lá está, no sentido das opções menos elaboradas e mais saudáveis, e há as pessoas que simplificam no sentido do fast food, que é uma péssima simplificação, que é o comer rápido, o recorrer a refeições prontas e a coisas que já estão no supermercado, que é só meter no forno e fazer, mas que depois têm uma grande componente de produtos que não interessam e de coisas que até provavelmente só vão fazer mal. Então deixa-me trazer um outro aspecto, que é um aspecto social, não ligado à emoção ou ao afeto diretamente, mas também como demonstração de posição. Isto é, em sociedades, isso aconteceu em Portugal e eu lembro-me há muitos anos de estar associado, eu acho que hoje cada vez menos, mas isso pode não ser em todas as partes do mundo, onde havia privação, onde havia dificuldades alimentares, o ser gordinho era quase um estatuto social ou uma demonstração de que havia comida para comer. E isso também é uma coisa que pode, não de uma forma muito consciente, interferir nos objetivos que as pessoas têm em relação à alimentação, não? Sim, e é um conceito que ainda, quer dizer, cada vez mais, porque há um maior nível de informação em torno das doenças e das complicações que a obesidade pode trazer, na maior parte dos sítios ou de uma forma mais generalizada, a beleza relacionada à obesidade é um conceito que se está a perder, portanto está-se a esbater e está a ser cada vez menos frequente. Também houve uma altura em que se caiu no outro extremo, que era a magreza absoluta e exagerada, que depois também se percebeu que não era por aí o caminho e que também se começou de alguma forma a tentar combater, porque mais uma vez no equilíbrio é que está a virtude, mas de facto há essa componente de beleza e de riqueza associada a uma imagem mais forte, e há outro problema que é normalmente quando as pessoas não têm um nível de informação suficiente e passam esse tipo de necessidade na infância, depois quando têm poder económico para ultrapassar determinadas dificuldades, a forma de o fazerem é comer aquilo que nunca puderam comer. E então, por exemplo, se nunca tiveram acesso a chocolates, a sua maior ambição vai ser comer o chocolate todo que puderem, independentemente disso. Claro, estou a dar um exemplo estapafúrdio, mas pronto, Sim, mas ilustra aquilo que eu quero dizer. Claro que as pessoas vão ambicionar comer as coisas que nunca puderam comer, independentemente se elas são, da avaliação de se elas são boas ou se são más. Portanto, tudo isto interfere aqui um bocadinho na... Então vamos continuar nesse tema, se não te importas, nesse registro, porque há uma coisa que eu também acho que é importante, que se liga àquilo que tu estavas a falar, que é... nós não estávamos habituados e nós vamos ambicionar. Curiosamente, nós nunca ambicionamos os espinafres. Nós ambicionamos sempre os chocolates, o marisco, os espinafres e a cenoura. Acho que nunca vi assim ninguém ambicionar comer espinafres e cenoura. Mas é exatamente isso que eu queria falar, que é sobre a diversificação alimentar. E sobre esta questão de quando começar a diversificação alimentar. Porque quando eles são pequeninos nem sempre é fácil. Eles rejeitam, eles querem, devemos insistir, devemos manter, ir sempre oferecendo aquilo, mas será tão fundamental a diversificação alimentar no início, desde que estejam garantidas
aqueles mínimos das proteínas, dos ácidos gordos fundamentais, os ômegas, essas coisas todas, senão como se a dieta for mais restritiva, é fácil diversificar alimentarmente ou vale a pena insistir e esperar que um dia as coisas façam sentido? Pronto, isto temos sempre, tal como em todas as ciências da humanidade, há sempre diferentes opiniões. A minha opinião, a minha experiência e tanto do que sei profissionalmente como também da minha experiência como mãe, vale a pena e deve-se fazer a diversificação alimentar o mais cedo possível. Ou seja, perceber quando é que os diferentes alimentos devem ser introduzidos, porque há alimentos que não podem ser logo introduzidos, até por causa de terem uma maior componente alergénia, ou porque são de mais difícil digestão, ou porque, pronto, há alimentos que devem ser introduzidos em diferentes momentos, mas é importante perceber quando é que os diferentes alimentos podem ser introduzidos e logo que eles possam ser introduzidos, introduzi-los. A diversificação alimentar às vezes não é fácil e deixa-me só aqui fazer um parênteses com um exemplo, porque estavas a dizer dos espinafres das cenouras, mas e para dar este exemplo porque realmente mostra o quão relevante é fazer uma alimentação diversificada desde o início e introduzir bons hábitos desde o início. Eu costumo dizer muitas vezes que eu devo ser das poucas pessoas no mundo que de vez em quando têm saudades de peixe cozido, que é uma coisa que os miúdos normalmente não ambicionam. Mas tens agora ou tinhas não, quando era criança? Tive sempre. Mas isto porquê? Porque em minha casa eu lembro-me de comer peixe cozido desde sempre e o peixe cozido era uma refeição agradável. Ou seja, a minha mãe cozinhava o peixe cozido com água, com aromática para ficar coisa. Quando era uma refeição de peixe cozido, e eu estou a dar o exemplo do peixe cozido porque é aquela coisa que normalmente nenhum miúdo gosta. Quando era aquela refeição, era uma refeição normalmente até ao fim de semana, de família, portanto, aquilo era um momento agradável. Comer uma refeição de peixe era um momento agradável. E, portanto, é uma coisa que ainda hoje eu de vez em quando tenho saudades, mas que ao longo de toda a vida me lembro de ter, tipo, o peixe cozido era uma coisa que de vez em quando me apetecia. Pronto. Portanto, há aqui uma parte da alimentação que tem a ver com o contexto familiar ligado aos alimentos. Exatamente, não é? E que era isso que eu ia dizer e por isso é que introduzi este parênteses. Eu acho que às vezes é difícil fazer a diversificação alimentar porque os miúdos naturalmente têm também as suas preferências e depois não só as suas preferências, quando começam a perceber que a birra e que o dizer não é uma possibilidade, também há ali um momento em que eles quase que gostam de dizer não, mesmo sem experimentar, só para contestar. Há um jogo, é experimentar os limites, experimentar o meu poder. Exatamente, pronto, e há miúdos que têm a maior propensão para experimentar do que outros, e há miúdos que gostam de testar mais esses limites do que outros. Eu, por exemplo, com os 2 filhos tenho um que sempre experimentou tudo e queria as comidas, e o outro dizia que não só porque sem nunca ter experimentado já dizia que não gostava, e até às tantas era o irmão mais velho que dizia, pá, tu não experimentas nada, tu dizes logo que não gostas, pronto. Isto é importante porque requer paciência e requer alguma estratégia contornar estas situações. A solução mais fácil, que normalmente as pessoas optam, é quando isto acontece, dizer pronto, então não comes e logo se resolve, e depois os miúdos vão tendo cada vez havíamos de falar disto um bocadinho mais para a frente, mas num outro episódio, mas vão tendo uma redução da diversidade alimentar que depois cada vez os condiciona mais, porque é um bocadinho tipo, quanto menos tu provas e menos testas, depois também menos apetência tens e mais restrita vai sendo a tua alimentação. A outra estratégia é ter paciência e inventar, ser criativo e ter estratégias que ajudem a que os miúdos gostem
e sintam prazer em comer aquelas comidas que à partida não são tão atrativas. Por exemplo, isto que eu estava a dizer de tornar uma refeição, que é uma refeição saudável, dos momentos bons de família, por exemplo, e dos momentos de celebração, como estávamos a dizer, não estarem, por exemplo, associados a comidas mais às pizzas e aos hambúrgueres, porque é dia de festa, mas estarem associados a uma alimentação saborosa que é cozinhada, porque nem tudo precisa, quando nós servimos cenoura, não precisa de ser cenoura cozida sem sal e sem piada nenhuma. É assim, é preferível introduzir a cenoura ou o espinafre ou qualquer que seja o vegetal cozinhado de uma forma criativa do que desde que não se vá acrescentar maionese para ficar mais saboroso, mas dentro de um determinado limite é preferível cozinhar e pôr um bocadinho de azeite e pôr um bocadinho de especiaria ou pôr um bocadinho, ou fazer um salteado, do que não introduzir todo. Eu acho que passa por perceber quando é que se pode introduzir e o mais cedo possível e com paciência criar essa base. Lá está, mas isso se calhar em alguns casos implica uma alteração da própria alimentação familiar, não só da criança, mas da relação que a família no global, e os pais aqui têm mais importância, pelo menos no início são eles que cozinham. Nos adolescentes talvez nem tanto, porque já há adolescentes que vão e fazem aquilo que querem, são mais autónomos, mas a própria relação que os pais têm com os alimentos e com a alimentação. Sim, e mais uma vez passa pelo exemplo, e se realmente o hábito não existir em casa, e por isso é que se diz muitas vezes, por exemplo, quando o pai e a mãe, ou quando o pai ou quando a mãe, normalmente mais quando a mãe é obesa, ou quando o pai e a mãe são obesos, depois os filhos tendem também a ser obesos. Porquê? Porque a obesidade dos pais representa um padrão alimentar na família que é excessivo e que não está adequado portanto, e que depois isso também se transmite, os filhos também comem mais do que aquilo que devem e de uma forma provavelmente errada, e portanto isso também se reflete depois nos filhos. Mas sim, nós como pais temos que às vezes fazer o exercício de dizer: eu tenho que melhorar para bem dos meus filhos. Porque se até fazia parte do meu conceito em casa, pronto, porque cresci em determinado contexto, e se até tinha um contexto onde era normal eu comer fast food, se já percebi que isso faz mal, não tenho que transpor isto para os meus filhos. Portanto, tenho que fazer eu próprio o exercício de como é que eu posso melhorar a minha alimentação e como é que eu posso melhorar a vida da minha família neste sentido. Mas acho que aqui passa muito por as pessoas perceberem que realmente quando nós não comemos ou comemos mal, quando não comemos aquilo que devemos em quantidade ou em variedade, ou quando comemos coisas que estão carregadas de açúcares e de gorduras, e o prejuízo que estamos a causar na vida dos nossos filhos não é só a nível da saúde física, mas é também a nível da aprendizagem deles e do desenvolvimento como pessoas e da capacidade que eles vão ter de serem produtivos, de socializarem bem, e tudo isso, porque depois a alimentação, como dizíamos no início, é uma coisa que vai impactar a imagem, que vai impactar a própria saúde física em termos de padrões das análises clínicas, não é? Portanto, tem uma influência direta em termos de estado de saúde e tem depois uma grande influência na capacidade das pessoas, pronto, aprenderem e de serem felizes. E depois aqui acho que também hoje há uma coisa muito importante, que é as pessoas terem códigos de conduta alimentar na família que não sejam vulneráveis a esta quantidade disparatada de informação que agora surge por tudo quanto é lado e que muitas vezes acaba por influenciar as pessoas não da melhor forma, porque a pessoa recebe informação e sem poder de filtragem a transporta logo para Há muitas modas na área da alimentação e muitas dietas e uma coisa surpreendente é que todas as dietas prometem ser super eficazes e resolver 100% dos casos. Para mim é sempre uma coisa surpreendente. Uma solução mágica é sempre uma coisa surpreendente e que vai resolver tudo e que se tu fizeres vai ser tudo maravilhoso. Mas claramente a dieta, a alimentação também está ligada ao controle e ao autocontrole e à capacidade de nós conseguirmos perceber quando podemos transgredir e controlarmos-nos quando nos apetece transgredir, mas sentimos que não é uma boa ideia.
Exatamente, termos a noção dos limites, porque e termos essa noção de que as dietas todas prometem resolver tudo no instante e muitas delas resolvem numa forma transitória. O problema é que resolvem, tipo, o que é que acontece? Por isso é que as pessoas dizem, eu fiz uma dieta, aquilo custou-me horrores e eu perdi não sei quantos quilos e depois voltei a ganhar todo. Pois, porque é assim, quando se criam a alimentação, e isto é muito importante, eu gostava de dizer aqui uma coisa que é importante e que nós depois havemos de falar mais detalhadamente para a frente, mas que é uma noção muito importante das pessoas terem, que é a alimentação, aliás, como tudo o que a gente tem vindo a falar nestes programas, a alimentação é algo que, quando se mexe, o impacto não se nota logo. O que é que eu quero dizer com isto? Se a pessoa, por exemplo, quando surgiram estas conversas todas à volta do jejum e dos benefícios dos jejuns, das 60 horas e das 72 horas e das 16 horas, já havia jejuns para todas as horas e mais algumas, que aparecem supostamente com estudos que são descontextualizados, muitos deles, e que depois a informação só é transmitida àquela informação que as pessoas querem que seja transmitida. Estas práticas, os efeitos delas só se notam passado uns anos e, portanto, não é fácil nós, quando estamos a dizer, se agora toda a gente começar a fazer jejum de 24 horas, nós só vamos perceber qual é o real efeito do jejum de 24 horas daqui a uns anos, porque só aí é que vamos ter dados de o que é que aquilo realmente fez variar no metabolismo das pessoas, como é que depois elas tiveram, e depois há aqui, quando for para analisar isso, vamos ter que analisar se morreram mais, se morreram menos, se tiveram mais doenças disto, se tiveram menos doenças daquilo, se o metabolismo, e só aí é que vamos perceber se realmente o jejum era eficaz e realmente era aquilo que se prometia ou não. Portanto, é preciso ter esta noção e é preciso ter noção que os códigos da nossa alimentação devem ser informados e resistentes a esta multiplicidade de informação que aparece, muita dela sem base nenhuma e que depois nos pode levar a cometer erros que são graves. Há um ponto que eu não queria deixar passar, que é, nós estamos a falar de casos da normalidade e que são a maioria, mas alguns sinais de alerta de quando esta relação com a alimentação começa a necessitar de ser olhada com outros olhos. E normalmente tem a ver com um aumento excessivo de peso inesperado, que é típico, uma alteração de padrões alimentares, seja ele no sentido de hiperalimentação ou da grande restrição. É algo que, em todo o caso, deve deixar os pais em alerta. Sim, acho que é um aspecto que devem quando começam a sentir que há extremos para um lado ou para o outro, quer seja os miúdos estarem a engordar excessivamente e, portanto, e eventualmente até tomarem a iniciativa de, se são pessoas que não têm conhecimento para ajudar a resolver a situação, levar um nutricionista e perceber como é que podem... E não só um nutricionista, porque pode haver fatores psicológicos. Exatamente. Sim. Mas normalmente a abordagem, quando há uma preocupação com a alimentação, normalmente as pessoas vão ou ao endocrinologista ou hoje em dia ao nutricionista, é por aí que começa, ou eventualmente pode começar no médico de família que alerta para a situação, mas o que eu estou a dizer é importante quando a pessoa percebe esse tipo de problemas, tomar a iniciativa de pedir ajuda. Depois a equipa multidisciplinar vai se formar, porque o nutricionista ou o profissional que primeiro tiver contacto com o caso, em princípio terá a sensibilidade de perceber se aquilo é só uma coisa de ajuste alimentar ou se há realmente alguma componente que precisa de outro tipo de apoio. Às vezes é só uma questão de reajustar hábitos alimentares, outras vezes estamos a falar, por exemplo, outro sinal de alerta, no sentido oposto, é quando os miúdos começam a dizer permanentemente que estão gordos ou que se acham, e nós até não achamos que eles estejam gordos, quando os miúdos começam a dizer eu estou gordo, ou eu sinto-me gordo, ou isto não me fica bem porque eu tenho aqui a barriga, se isto começa a ser uma coisa permanente e uma coisa intensa, se calhar está na altura de olharem, porque pode ser um sinal de que a criança está a ficar com algum tipo de anorexia e portanto, ou que está ali a surgir um desvio de comportamento e portanto é importante ir em busca de solução. Mas eu acho que nós, quando temos a preocupação e que é de retirar aqui deste programa, acho que é
Primeiro, é importante ter a noção do que é a alimentação, do papel que ela tem na nossa vida, e procurar termos a noção de como é que as nossas necessidades de alimentação variam ao longo da vida e como é que devemos em cada fase respeitar isso. Mas depois é importante o estabelecimento dos tais códigos e das tais condutas alimentares, seja a nível individual ou familiar, com a tal noção do não posso ser sempre certinho, há um dia que eu posso transgredir, mas eu sei que estou a transgredir e não é todos os dias, é aquele dia eu faço uma transgressão, ou porque vou sair, ou porque vou jantar fora e se calhar não vou comer e ter exatamente as opções que tenho disponíveis em casa, ou porque até gosto de jantar fora e nesses dias abusar um bocadinho mais, mas vou com a noção daquilo que estou a fazer e que depois tenho que de alguma forma limpar e compensar a minha transgressãozinha com o bom comportamento nos outros dias, e pronto, e ter a noção que realmente isto é um aspecto tão importante como outro qualquer, a nível de informação e de educação dos miúdos e da estabilidade que eles têm que ter a este nível. Então aquele somos, aquilo que comemos, é verdade em muito mais sentidos do que no mero ato dos nutrientes e das calorias. Sem dúvida nenhuma, nós somos aquilo que comemos em muitos aspectos da nossa vida. Muito bem, chegámos ao fim. Falta a sugestão, exatamente, e eu, relacionado com o que tivemos a falar, recomendo uma série que está no Netflix e que se calhar muitos já viram porque ela já tem algum tempo, mas muitos também não terão visto, e que se chama Live to 100, ou seja, viver até aos 100, e que tem a ver com não só alimentação, mas estilos de vida saudável, nomeadamente a nível de socialização e de exercício e de tudo mais, que esses bons hábitos de alimentação, socialização e exercício em algumas comunidades leva pessoas de uma forma permanente a viverem até aos 100 anos, o que é uma coisa, e mais além, e a fazerem coisas extraordinárias com essa idade. Portanto, recomendo a todos que vejam aquele programa, porque é uma ótima forma de se motivarem para um estilo de vida mais saudável. Eu vou-me manter nos livros e nos filmes um bocadinho mais antigos, e há um que é Como Água para o Chocolate, da Laura Esquivel, e que faz esta ligação da comida aos afetos. Sim, e que é um livro delicioso. As receitas são boas para quem se arrisca a experimentar, mas mesmo que não se arrisque, acho que é uma boa leitura. É um livro delicioso no literal sentido da palavra. Mesmo. Muito bem. Ok. E tem filme. Exatamente, e tem filme, é verdade. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje, só possível, já se sabe, graças ao apoio da Panavídeo. Não perca o próximo episódio, onde falaremos da educação de pessoas com deficiência e da sua integração na sociedade, passando pela vida escolar, a integração no trabalho e a socialização, e dos mitos e tabus que ainda persistem e que podem comprometer a vida e a felicidade destas pessoas. Entretanto, subscreva o nosso canal no YouTube, procurem por @crescer_Maria Elígia, acompanhe as novidades e deixe-nos os seus comentários no Facebook, Instagram ou por e-mail podcastcrescer.mz@gmail.com, e nós, já sabe, prometemos atenção, informação e 2 dedos de conversa. Até à próxima!